Olá, eu sou a Mariana Takahashi e a convite da Coloplast venho apresentar para vocês dois estudos de caso que foram apresentados no Case Report Challenge da Coloplast. Eu sou enfermeira, mestre em ciências, especialista em enfermagem dermatológica e esses casos tratam sobre o controle do exudato e do espaço morto para cicatrização, prevenção de infecção e tratamento de biofilme com o Biatain silicone. E este segundo caso, então, que eu vou apresentar para vocês, era uma paciente de 85 anos, do sexo feminino, que apresentava como comorbidades hipertensão, insuficiência cardíaca moderada, insuficiência venosa, não apresentava dor neste momento, e a sua lesão, ela apresentava, então, uma úlcera em maléolo medial direito, secundária à excisão de um carcinoma de células escamosas. Então, essa lesão, ela foi produzida pela excisão de um carcinoma. E como era essa lesão? Era uma lesão de espessura total. Essa paciente, ela havia sido submetida a essa excisão e vinha sendo, então, acompanhada pela cirurgiã plástica que fez a excisão. E no ato da excisão, ela já fez um retalho naquele local, porém, não conseguia lograr a cicatrização. Ela, inclusive, perdeu o retalho que foi feito no momento logo após a excisão do carcinoma, porque não conseguia cicatrizar adequadamente. E já era, então, neste momento, após 3 meses da excisão, uma ferida crônica quando ela chega para mim. As dimensões dessa ferida: 44 milímetros de comprimento, 45 milímetros de largura e 2 milímetros de profundidade. Na minha opinião, o que torna esse caso, então, desafiador? Primeiro, as dimensões dessa ferida. Segundo ponto, os espaços mortos que ela apresentava, uma ferida de topografia bastante irregular no seu leito. E o terceiro ponto, a idade dessa paciente, assim como as suas comorbidades. Uma paciente de 85 anos, ela já tem bastante dificuldade para uma cicatrização adequada. Pelas condições do envelhecimento mesmo, da senescência cutânea, dificuldade de gerar novas células. E qual foi, então, a avaliação e nossas metas de manejo para a cicatrização dessa ferida? O leito da ferida apresentava tecido viável e esfacelo misto, conforme vocês podem observar na foto. O exudato era em quantidade moderada. E quais eram os nossos objetivos no manejo para a cicatrização dessa lesão? Remover os tecidos inviáveis dessa lesão, manejar o exudato. Ele se apresentava em quantidade moderada, então era importante manter esse exudato sob controle para que houvesse na quantidade adequada, porém não em excesso no leito da lesão. E também proteger o tecido de granulação, tecido viável, na verdade, neste momento, e as margens dessa ferida, para que nós conseguíssemos cicatrizar. Com relação às margens da ferida, apresentava desidratação em alguns pontos, como vocês podem ver, tinham algumas crostas presentes. E as margens que já começavam a apresentar tendência à epibolia, essas margens inferiores. Então, era algo que era uma preocupação, que elas não se tornassem de fato margens enroladas, não viessem a apresentar epibolia, para que a cicatrização pudesse ser adequada. Quais eram, então, os nossos objetivos? Manejar o exudato para evitar que essas margens viessem a ficar maceradas. Essas margens inferiores, vocês podem perceber que já tem um certo nível de maceração. Reidratar essas margens para que elas pudessem ser viáveis, né? Essas crostas que a gente vê na foto, elas impedem a migração, a contração dessas margens e, consequentemente, atrasam a cicatrização. E proteger as células viáveis para que elas pudessem proliferar e contrair.
Com relação à pele perilesão, quais foram os achados, então, da nossa avaliação? Havia escoriações, havia crostas e desidratação dessa pele. Portanto, nosso objetivo de manejo era reidratar a pele perilesão para que ela se tornasse uma pele mais resistente e, portanto, mais saudável, mais viável para a cicatrização. Evitar escoriações, traumas por trocas de curativos, então a opção era por um curativo, por uma cobertura com um adesivo suave, que fosse atraumático nas suas trocas, e reidratar essa pele, manejar esse contato do exudato, para que essa pele não sofresse e pudesse, de fato, sustentar essa cicatrização. E como progrediu a cicatrização desta ferida, então? No D0, essa ferida já havia sido tratada com outras coberturas também, e neste momento em que foi feita essa avaliação que eu apresentei para vocês, essa era a característica que ela apresentava, e nós decidimos por iniciar, então, o uso do Biatan silicone. Novamente, não havia ainda disponível no Brasil o Biatan silicone com prata, então a sua versão sem associação com antimicrobianos foi elegida para esse caso. E após 27 dias, foi assim que progrediu a cicatrização numa senhora de 85 anos, com condições ruins de nutrição, né, condições nutricionais ruins pela idade. Ela comia muito pouco, ela aceitava muito pouca quantidade de alimentação, e o suplemento que foi indicado para ela aceitava apenas um ao dia, então era algo que não conseguia ter tanta efetividade quanto poderia. E após 27 dias, é esse o resultado que nós temos em termos de contração da ferida, de dimensões, de qualidade de tecido e de espaços mortos. Então, o leito dessa ferida subiu de forma bastante evidente, as irregularidades já não eram tão evidentes e o leito da ferida já se apresentava no mesmo nível da pele, possibilitando a contração dessas margens. E após 95 dias de tratamento, nós temos então a cicatrização total dessa ferida, com uma qualidade estética bastante satisfatória. Vocês veem que a área da lesão já se apresenta quase que na mesma condição da pele ao redor, na mesma qualidade da pele ao redor, e isso numa lesão crônica, numa ferida crônica, nessas condições, em uma senhora de 85 anos, é algo que nós realmente nem esperamos, não é um resultado esperado quando nós iniciamos a cicatrização, porque sabemos que as condições de cicatrização são bastante desfavoráveis. Mas este foi o resultado final, com uma pele bastante resistente, com uma coloração bastante adequada, e faltando apenas a remodelação final dessa pequena área que ainda constava com cicatriz. Então, novamente, os pontos chaves na cicatrização desse segundo caso, o controle do exudato, para que nós conseguíssemos que essas margens se mantivessem saudáveis para a cicatrização. A conformabilidade da cobertura aos espaços mortos foi fundamental. A prevenção de infecção, num caso desses, é algo que é crítico, que deve sim ser algo da nossa preocupação, tem que ser um dos objetivos do tratamento. Uma paciente de 85 anos, ela já não tem uma imunidade como a de um jovem, então sim, ela tem muito mais facilidade de desenvolver uma infecção na ferida. A facilidade do manuseio da cobertura, a família fazia algumas trocas quando ela não vinha para fazer as trocas comigo, e a manutenção da integridade da pele perilesão foi fundamental. Era uma pele extremamente frágil, uma pele em papel seda, portanto, o silicone, a camada de silicone que o Biatan silicone apresenta, além de gerar um microambiente, um microclima ideal, também preservou essa pele ao redor, fez com que ela se tornasse mais hidratada, mais saudável e dessa forma mais resistente e com melhores condições para a cicatrização. Portanto,
O Viatam Silicone se apresentou como uma solução muito de excelência para esses dois casos, para controle do exudato, para preenchimento dos espaços mortos, para preservação do microambiente, do microclima e da pele ao redor da ferida, e dessa forma otimizou a cicatrização, evitando inclusive a formação de biofilme, o desenvolvimento de infecções pelo controle desses outros aspectos da ferida. Esses são os dois casos, então, que eu queria apresentar para vocês. Agradeço a atenção de todos. Até mais.